que está acontecendo neste momento no Brasil não é apenas um movimento político, é o início de algo muito maior. Enquanto a velha imprensa tenta fingir que nada está acontecendo, um exército de patriotas está se levantando nas estradas, nas fazendas e nas cidades. De Minas Gerais a Brasília, o deputado federal Nicolas Ferreira deu o primeiro passo de uma jornada que já está incendiando o coração do povo. O garoto de rosto jovem, mas com a coragem de um verdadeiro líder, colocou os pés na estrada, e o que era para ser uma caminhada solitária virou o símbolo de um despertar nacional. Agora, os caminhoneiros, aqueles mesmos heróis que carregam o Brasil nas costas, anunciaram: se for preciso parar o país para libertar Jair Bolsonaro e devolver a justiça ao povo, eles vão parar. E essa promessa ecoa como um trovão. Porque o Brasil está cansado de joelhos. Essa união entre povo, fé e liberdade é exatamente o que o sistema mais teme. Eles queriam nos ver divididos, enfraquecidos, calados. Mas o que está surgindo é uma onda que ninguém mais vai conseguir conter. Nos próximos minutos, você vai entender o tamanho real desse movimento, o que está por trás dessa mobilização histórica e por que essa caminhada pode se transformar no marco que vai mudar o rumo do nosso país. Se você é daqueles que gosta de entender o que está por trás do teatro político, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo. Porque o que eu vou te mostrar agora, a mídia jamais vai te contar. Vamos voltar alguns dias no tempo, porque o que está acontecendo agora no Brasil não nasceu do acaso. Tudo começou com um simples vídeo. O deputado Nicolas Ferreira, visivelmente emocionado, apareceu diante de uma câmera e disse que havia recebido uma missão. Nada de discurso ensaiado, nada de marqueteiro. Um vídeo curto, gravado com o celular, dizendo: eu orei, pedi direção a Deus e Ele me deu um caminho. Eu vou caminhar de Minas Gerais até Brasília. Parecia uma ideia isolada, quase simbólica. Mas quem conhece a história sabe que os grandes despertares sempre começam assim, com um ato de fé, e foi o que Nicolas fez. Colocou o pé na estrada, sozinho, com uma mochila nas costas, Bíblia na mão e o coração cheio de propósito. Nos primeiros quilômetros, o silêncio das rodovias contrastava com o barulho de um país desiludido, um povo cansado de ver a injustiça vencer, a corrupção ser premiada e os patriotas tratados como criminosos. Mas bastaram algumas horas de caminhada para que a chama reacendesse. Vídeos começaram a se espalhar pelo Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter. O rosto de Nicolas caminhando sob o sol, suado mas sorrindo, virou um símbolo, e o símbolo virou o movimento. De repente, ele não estava mais sozinho. Primeiro vieram alguns moradores das cidades do interior de Minas, que saíram de casa apenas para aplaudir e oferecer água. Depois vieram famílias inteiras, segurando bandeiras do Brasil e cartazes com frases como "Estamos com você" e "Liberdade para Bolsonaro". A cada passo, mais pessoas se juntavam. No segundo dia, parlamentares começaram a aparecer. O deputado Carlos Bolsonaro foi pessoalmente até o local da caminhada. André Fernandes, Coronel Zuco e Gustavo Gayer também declararam apoio. O que era apenas um ato individual se transformava diante dos olhos de todos em um chamado nacional. E então veio o ponto de virada. Os caminhoneiros, os mesmos que em 2018 pararam o país e mostraram sua força, anunciaram que estavam com Nicolas Ferreira. As lideranças gravaram vídeos dizendo: se for preciso parar o Brasil novamente, nós vamos parar. E não era bravata. Grupos de caminhoneiros começaram a se mobilizar em estados como Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Comboios se formavam nas estradas com buzinaços em apoio à caminhada. A mensagem era clara. A estrada acordou, o Brasil acordou. Enquanto isso, o agro também entrou em cena. Produtores rurais começaram a gravar vídeos de dentro das fazendas, afirmando que iriam aderir ao movimento. Um agricultor gaúcho disse algo que virou símbolo da resistência. Levaram o Congresso, levaram o STF, levaram nossos direitos, mas não vão levar a nossa voz. Essa frase se espalhou como um mantra, e os sinais de apoio começaram a multiplicar-se.
Motociclistas de vários estados anunciaram nas redes que iriam organizar motociatas rumo a Brasília para se juntar à chegada de Nicolas no dia 25 de janeiro. O nome do movimento já estava definido: Acorda Brasil. Um nome simples, direto e poderoso. Enquanto o povo nas estradas crescia, do outro lado, o silêncio. A velha imprensa, que costuma transformar qualquer pequena manifestação da esquerda em manchete nacional, fingia que nada estava acontecendo. Nenhuma reportagem de destaque, nenhum comentarista, nenhum debate. Mas o que eles não mostram, a internet mostra. E nas redes, as imagens falavam por si. Nicolas caminhando sob chuva, sob sol, com os pés feridos, mas firme. Pessoas o aguardando nas portas das cidades, segurando cartazes de Força Nicolas, idosos chorando ao vê-lo passar, crianças correndo para tirar fotos, e a cada cidade uma nova multidão. E o movimento ganhou outro significado quando o deputado leu uma carta aberta ao povo brasileiro, escrita com as próprias mãos. Nela, Nicolas explicava que não estava caminhando por vaidade ou ambição, mas por consciência e fé. Falava dos presos do dia 8, da perseguição contra Jair Bolsonaro, da inversão de valores e do colapso moral de um país inteiro. E terminava com uma frase que ecoou por todo o país: a liberdade não se pede de joelhos, defende-se de pé. A carta viralizou, e o que começou como uma simples caminhada se transformou em uma marcha pela libertação do Brasil. Os caminhoneiros intensificaram o apoio. Associações começaram a divulgar notas em redes de rádio e grupos de WhatsApp, convocando motoristas para se manterem em prontidão. Muitos disseram abertamente: se o sistema continuar calando o povo, nós vamos travar as rodovias. O Brasil vai parar. Enquanto isso, a fé movia o povo. Patriotas começaram a se reunir na frente da penitenciária, onde está Jair Bolsonaro, orando e jejuando por ele. As imagens mostram homens simples ajoelhados, cantando o hino nacional e segurando a bandeira do Brasil. Uma cena que poucos têm coragem de mostrar, mas que carrega o espírito de um país inteiro pedindo por justiça. Nesse mesmo período, algo curioso aconteceu. Alexandre de Moraes, de repente, autorizou o médico particular de Bolsonaro a participar da perícia que decidirá se ele poderá cumprir pena domiciliar. Coincidência? Ou sinal de que o sistema começou a sentir a pressão popular? O fato é que essa decisão veio justamente no momento em que o movimento ganhava força nas ruas. E mais, no exterior, Flávio Bolsonaro embarcou para Israel a convite direto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para participar de uma conferência de combate ao antissemitismo. Enquanto o atual governo é rejeitado pelas democracias, os Bolsonaros são recebidos como estadistas. Isso mostra que o mundo está atento ao que acontece aqui. Hoje, o que vemos é algo que a história vai registrar. Uma marcha que começou com um único homem e se tornou uma convocação de um povo inteiro. De Minas a Brasília, a cada passo, cresce o som de um país acordando. E no horizonte, uma promessa. Dia 25 de janeiro, o Brasil vai parar. Não por ódio, mas por amor. Não por revolta, mas por justiça. E quem tentar esconder isso vai ser atropelado pela força de milhões de brasileiros que decidiram não se calar. Agora tudo começa a se encaixar. O que parecia apenas uma caminhada de fé, uma jornada simbólica de um jovem deputado, se revela como um estopim nacional. Porque o que está em jogo não é só a liberdade de Jair Bolsonaro, nem apenas o destino de alguns presos políticos. O que está em jogo é a própria ideia de Brasil livre. Perceba o que está acontecendo. Nicolas Ferreira não convocou partidos, não pediu autorização de ninguém. Ele simplesmente fez. E esse fazer, esse gesto puro de coragem e iniciativa, rompeu o medo coletivo que vinha dominando a nação. Enquanto a esquerda se sustenta na máquina do poder, no controle da imprensa e no medo, a direita agora se ergue na fé, na unidade e na coragem de agir. E é exatamente isso que o sistema mais teme. Não é o número da consciência popular,